Epístola de Paulo aos Filipenses, façamos a leitura do versículo 3 ao versículo 11, esse será o texto que nós oremos essa noite. Filipenses 1, 3 ao 11. Ouça com fé a palavra do Senhor. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós, na eterna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheio de fruto de justiça, o qual mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Amém. Amém. Meus irmãos, mais uma vez oremos ao Senhor, peçamos a Ele que ilumine nossos corações, para que nós possamos receber a palavra dEle, crer na palavra dEle e praticá-la para a glória do nome de Cristo. Oremos mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, nós colocamos mais uma vez, ó Pai, na Sua presença. Nesse momento, pedimos que por meio do Teu Santo Espírito, Tu venha iluminar o coração de cada um de nós, a Tua palavra. Que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos revele, ó Deus, o Teu querer, para que nós possamos, ó Deus, sermos transformados, e que o nosso amor, ó Deus, venha aumentar mais e mais em pleno conhecimento, em discernimento da Sua palavra, ó Deus, para podermos aprovar, para podermos, ó Deus, estarmos numa vida reta, sincera, cheios do fruto de Cristo Jesus. Nós te pedimos que o Senhor possa, ó Deus, iluminar-nos o coração e nos guiar a Tua palavra, no nome de Cristo. Amém. 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 Poder se sentar, meus irmãos. Irmãos, esse é o segundo sermão dessa série. Nós vimos no início, no último domingo, a respeito do contexto histórico dessa carta. O apóstolo Paulo aqui se encontra preso em Roma. Ele está na sua terceira prisão. Ele está ali por volta de 2 a 3 anos preso. E Paulo escreve várias epístolas, várias cartas, a quais ele envia para as igrejas que ele tinha plantado, igrejas que ele tinha auxiliado. Ele envia dando conhecimento, dando informações, exortando, consolando, confrontando falsos mestres. Essa carta ele escreve para a igreja de Filipos, igreja a qual ele plantou quando Deus deu uma visão para ele, para ir para Macedônia. O primeiro local que ele se achega é na cidade de Filipos, e ali ele prega o evangelho para Lídia e aquelas mulheres. A casa de Lídia é convertida. Depois o apóstolo Paulo expulsa o demônio de uma escrava que estava cativa, e a cidade então persegue injustamente o apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo é preso, ele é julgado, ele apanha, ele e Silas. Mas Deus, por obra maravilhosa, aquele Deus, como nós falamos, que abre o coração dos homens, também abriu as portas daquela cadeia e Paulo foi liberto, Paulo foi livre. Aquele carcereiro daquela prisão converteu-se e se juntou àquela igreja que se iniciou na casa de Lídia. Aquela igreja tinha um laço e vínculo muito forte com o apóstolo Paulo, ao ponto de que agora, 10 anos após aquela igreja ser plantada, aqueles irmãos continuam ainda mandando ofertas para o apóstolo Paulo, por meio de Epafrodito, e Paulo vai agora, escreve essa carta para agradecer, para consolar, confirmar e exortar esses irmãos. Uma carta que o apóstolo Paulo escreve preso, mas uma carta que um dos temas dela é o tema da alegria. Meus irmãos, como isso nos confronta? Sempre que nós lermos essa carta, e aqui nós percebemos mais uma vez isso, o coração de Paulo aberto, um coração amoroso para aqueles irmãos que o servem e que ele pôde plantar a semente do Evangelho, aqueles irmãos que cooperam, que participam do avanço do reino de Deus. Nós vimos no último domingo a respeito da saudação do apóstolo Paulo e mostrando a centralidade de Cristo em todos os crentes, nos seus oficiais,
Nós vimos que é somente pela graça e paz de Cristo que nós podemos ter comunhão com o Senhor, que podemos ser considerados como servos e santos. E aqui o apóstolo Paulo vai nos dizer hoje a respeito mais um pouco da oração e das suas ações de graças que ele tem para aquela igreja. Hoje nosso texto vai nos falar a respeito da necessidade, da importância fundamental que o Evangelho esteja em primeiro lugar nas nossas vidas. Se não colocamos o Evangelho e o Cristo do Evangelho como primeiro, com a coisa mais importante das nossas vidas, nós não vamos poder servir a Deus e servir realmente nossos irmãos. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo faz isso. Nós vamos ver no versículo 3 a 8 que o Evangelho deve ser o centro dos nossos relacionamentos. O apóstolo Paulo mostra claramente que se podemos relacionar é por causa de Cristo do Evangelho. E esse Evangelho deve moldar nossas práticas, o nosso cuidado, a nossa comunhão uns com os outros. Nós iremos ver também do versículo 9 ao 11 como o Evangelho guia as nossas orações. O Evangelho como um propósito de ensinar-nos também a como orar uns pelos outros. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo orando para esses irmãos. E essa oração serve para nós, porque ela também nos instrui como devemos orar também uns pelos outros. Então vamos no primeiro ponto comigo. O Evangelho no centro dos relacionamentos. Versículo 3 a 8. O apóstolo Paulo começa no versículo 3, agora dando graças a Deus. Graças a Deus por tudo que ele recorda daqueles irmãos. O apóstolo Paulo louva o Senhor pelo aquilo que aconteceu na vida de Filipos e em 10 anos tem acontecido. Como nós dissemos anteriormente, pode ser que o apóstolo Paulo tivesse motivos contrários. Ele foi para uma cidade e lá ele foi perseguido. Ele foi torturado. O apóstolo Paulo tinha motivos aos nossos olhos, aos olhos humanos, de não querer saber de Filipos, porque lá ele foi preso. Mas Paulo não pensa assim. Os olhares de Paulo estão no plano de Deus. Ele conhece o Deus que ele serve. E ele dá graças ao Senhor por isso. Ele é grato ao Senhor. Gratidão marca a vida do apóstolo Paulo. E ele é grato pelo quê? Pelo quando recorda daqueles irmãos em Filipos. Ele tinha afeição por aqueles irmãos porque ele estava ali desde o início, na plantação daquela igreja. O apóstolo Paulo tem alegria com aqueles irmãos porque ele sabe o que Deus tem feito na vida deles. Aqueles homens continuam firmes no Senhor. Epafrodito traz notícias daquela igreja. Epafrodito é o pastor dessa igreja. Traz notícia para Paulo e traz boas notícias. Esses irmãos continuam firmes. No meio de tanta oposição. O apóstolo Paulo, que ele mesmo tinha sofrido oposição, sabe também o que aqueles irmãos sofrem. Porque eles estavam numa cidade completamente pagã. Estavam numa cidade, como nós vimos, romana. Com seus deuses, com suas filosofias, com seus ídolos. E constantemente contrário ao povo de Deus. Mas o apóstolo Paulo tem uma gratidão por saber o que Deus tem feito na vida deles. Essa gratidão está quando recorda, quando ele traz à memória aqueles irmãos. O apóstolo Paulo nos diz que ele fazia isso com muita alegria. Era a alegria que marcava o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo que está preso, quando nós lemos esse texto, nós não percebemos isso. Porque ele está alegre. Ele recorda dos irmãos, ele recorda da afeição que os irmãos têm por ele, e ele se alegra por todas essas coisas. Ele se alegra porque vê o que Deus tem feito na vida daqueles irmãos. Meus irmãos, nós temos feito a mesma coisa? Nós se alegramos quando lembramos do povo de Deus? Nós se alegramos quando vemos o reino de Deus crescendo? Será que nós podemos, como Paulo, dizer que nós alegramos até nas perseguições, até nas provações da nossa fé, até nas dificuldades? O apóstolo Paulo tem memórias que aquelas circunstâncias ruins naquele momento levam a ele a glorificar a Deus, a agradecer a Deus por cada detalhe. Nós fazemos isso? Ou estamos dispostos a murmurar quando qualquer coisa venha contra nós? O apóstolo Paulo nos mostra que ele era um homem com uma casca grossa. Diferente do nosso tempo hoje. Nós hoje em dia estamos no momento da igreja mimimi. Qualquer coisa é motivo de nós estarmos ali tristes. Qualquer coisa é motivo de nós balançarmos a nossa fé. Qualquer coisa se torna motivo para a gente desistir, achar que o fardo está muito pesado. Mas Paulo é diferente disso. E a igreja de Filipenses é uma igreja com casca grossa. Eles sofrem por causa do evangelho. Por quê? Porque eles estão ali comprometidos com o avanço de Cristo.
O compromisso deles é com a causa do Evangelho. Eles sabem que a glória que há de ser revelada a eles no dia de Cristo é muito maior. Eles esperam com esperança naquilo que Cristo promete, sabem que nesse mundo eles podem servir a Deus testemunhando em todo o tempo, porque todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. O apóstolo Paulo dá graças ao Senhor. Ele se alegra com os irmãos. Então ele ora para aqueles irmãos. Irmãos que estão constantemente na oração deles. Que no versículo 9 ao 11 nós vamos ver como Paulo ora por esses irmãos. Mas o ponto interessante para nós aqui notarmos, essas orações estão constantemente. Paulo faz essas orações sempre para esses irmãos. Uma igreja que continua sempre na sua mente. Paulo aqui não está usando retórica, falando, eu oro por vocês porque eu estou escrevendo uma carta por vocês. Mas por ele ter comunhão com aqueles irmãos. Por ter afeição com aquela igreja. Paulo aqui é totalmente contra aquilo que a gente conhece hoje, que é os desigrejados. Desigrejados não tem como orar pela igreja de Cristo, não tem como orar para uma igreja local, porque eles não fazem parte disso. Eles rejeitam essas coisas. Mas Paulo mostra que o povo de Deus se relaciona junto, se relaciona unida, porque o que nos une é o Evangelho de Cristo. Perceba comigo, versículo 5. O apóstolo Paulo diz que ele ora pela vossa cooperação no Evangelho. Ele se alegra por causa disso. É isso que vem na memória dele. A cooperação que aqueles irmãos tinham na causa do Evangelho. Essa palavra aqui traduzida é a palavra que nós lemos na Bíblia sobre comunhão. A palavra comunhão que está aqui, koinonia, representa o que nós estamos lendo aqui sobre cooperação na ara. A ideia aqui para nós é o quê? Paulo está feliz porque aqueles irmãos fazem parte da causa do Evangelho. Aquela igreja continua ali firme no seu testemunho. Continua anunciando a respeito de Cristo, independente das circunstâncias que o cercam. Os falsos mestres, a oposição dos pagãos, mas eles continuam em cooperação no Evangelho que o apóstolo Paulo pregava, o Evangelho de Cristo. A ideia de cooperação também está relacionada porque aquela igreja sustentava o ministério de Paulo financeiramente. E isso cooperava com Paulo. Quando nós lemos o Novo Testamento, poucas igrejas estavam ali participando do ministério de Paulo financeiramente. Paulo não requeria isso de todas as igrejas. Para muitas, eles não faziam isso para não ser pesado. Mas essa é uma igreja que Paulo tinha tanta afeição que ele recebia de bom grado a oferta desses irmãos. Quando nós lemos o capítulo 4, versículo 10 ao 19, nós vemos que aquela igreja tinha enviado uma boa oferta para Paulo, mas não era isso que mantinha a comunhão deles. Aqueles irmãos estavam ali sustentando o ministério do apóstolo Paulo, estavam cooperando na proclamação do Evangelho, estavam ali constantemente testemunhando para o mundo em sua volta, mostrando o reino de Cristo. Eles cooperam no Evangelho. Esse já vem o nosso ponto. O Evangelho se tornou o centro do relacionamento de Paulo com aqueles homens. Muitas vezes nós trabalhamos a palavra comunhão com apenas momentos sociais. Nós achamos que comunhão cristã é quando nós estamos, por exemplo, depois do culto tomando café. É quando nós vamos na casa um dos outros e conversamos sobre coisa alheia da nossa vida. Nós acreditamos, olha, quando você encontra com uma pessoa que não é crente, você tem ali um encontro. Mas quando é com crente, é comunhão. Meus irmãos, essas coisas não são erradas. Essas coisas são até que são comunhão. Mas o ponto de Paulo, a comunhão cristã, ela é baseada no Evangelho. A ideia de cooperar, de ter comunhão cristã, é quando nós estamos dispostos ao que é avançar o Evangelho, a exortar uns aos outros, porque o que nos uniu foi Cristo Jesus. É por isso que nós temos amizades dentro do povo de Deus. É por isso que nós estamos juntos. E quando nós fazemos isso, nós estamos cooperando, nós estamos servindo a Deus e o Evangelho. É quando nós encontramos uns com os outros durante a semana e perguntamos como está a vida espiritual, quando nós oramos uns pelos outros. É quando nós buscamos assistir espiritualmente, mas também financeiramente. Isso é ter comunhão. E é isso que a Escritura nos chama. Temos comunhão com os outros. O apóstolo Paulo se alegra pela comunhão e a cooperação daqueles irmãos. Cooperação que começou desde quando ele plantou aquela igreja, desde o primeiro dia. Desde quando aqueles irmãos receberam o Evangelho,
esses irmãos estão cooperando com a causa do Evangelho. Desde quando eles receberam, aqueles homens começaram a testemunhar do Evangelho. Sofrendo oposições, mas firmes em Cristo. Eles estavam dispostos a abrir e sacrificar seus recursos para o avanço do Evangelho. Porque eles entenderam o que Cristo Jesus é, o que o reino de Deus é. Esses homens estavam dispostos a sustentar o apóstolo Paulo como mensageiro, ministro de Cristo. Esse ponto é importante para nós. A nossa caminhada cristã, quando somos realmente convertidos, quando o Evangelho de fato nos transforma, quando recebemos a Cristo, a partir de então nós começamos, agora, antes que éramos inimigos da causa do Evangelho, agora somos cooperadores do Evangelho. Nós somos chamados a testemunhar do Evangelho, nós somos chamados a servir a Deus, somos chamados a servir a igreja, servir os ministros do Evangelho. Somos chamados a abençoar financeiramente a causa do Evangelho. E isso mostra uma das coisas de um coração de fato convertido a Cristo. Uma pessoa que não tem nenhum prazer de ter comunhão, de servir, cooperar, de auxiliar financeiramente no sustento da causa do Evangelho. Essa pessoa deve se questionar qual é o Cristo que ela converteu, qual é o Evangelho que ela crê. Porque os crentes, desde o primeiro dia até o dia de hoje, eles continuavam cooperando com Paulo e com o Evangelho. Você é um cooperador do Evangelho? O seu testemunho coopera para o avanço do Evangelho? O seu amor uns pelos outros? A pregação? Você está disposto a envolver a sua vida para servir a igreja? Ou você apenas quer ser um consumidor? Ou apenas você quer um pouco do Evangelho? Porque o que nós vemos constantemente é pessoas querendo uma parte do Evangelho em suas vidas. Elas não querem se envolver com todo o Evangelho, com toda a mensagem. É como nós dissemos no último domingo. As pessoas acham que pode comprar R$10 de Evangelho. Eu quero só R$10. Sobre luta contra o pecado, não. Sobre ter somente Cristo como meu Senhor e minha vida como um serviço a Ele, não. Não, abrir mão do meu bem-estar, da minha família, me auto-sacrificar para avançar o reino? Não, não. Essa parte eu não quero do Evangelho. Mas não tem como fazer isso. Esses irmãos estão tão unidos a isso. Por quê? Porque Cristo Jesus mudou a vida deles. De fato, eles conheceram o Evangelho verdadeiro. E isso gera transformação no coração dos homens. Aqueles homens eram cooperadores. E Paulo vai dizer que eles cooperaram até quando ele estava preso. Olha comigo o versículo 7. Aliás, é justo que eu pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja pelas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Aqueles homens estavam ali, juntos com Paulo, cooperando com o Evangelho quando ele foi preso, porque eles estavam ali levando ofertas para Paulo. Eles continuavam testemunhando do Evangelho que Paulo pregava, eles continuavam do lado de Paulo. Pense comigo. Imagina que o líder da sua igreja foi preso. Isso traz uma vergonha. O mundo vai olhar e falar assim, não, seu líder está preso. Mas esses homens aqui continuaram juntos com Paulo. Enviaram ofertas para Paulo, cuidavam de Paulo. Eles estavam ali firmes com o apóstolo, nas algemas. E essas algemas, Paulo não estava por qualquer coisa. Ele estava também por causa de Jesus. Paulo não foi preso porque ele quebrou as leis, mas porque ele era fiel a Jesus Cristo. Como ele diz em outras cartas, aqueles que querem realmente viver em piedade passarão por perseguições. Isso não é novo. Olhemos a história da igreja. Olhemos a história de Atos. Estevão, apóstolo João, apóstolo Paulo, Tiago. Olhemos para o nosso Salvador, o nosso Senhor, que por causa do Evangelho, por causa da mensagem, perde a sua vida. Todos aqueles que buscam viver piedosamente passam por essas coisas. Mas nessas coisas, os crentes continuam firmes. E era isso que a igreja de Filipos continuou. Eles continuaram firmes no testemunho. Não foram as perseguições. Não foram as dificuldades. O apóstolo Paulo traz isso em memória. Porque também nas algemas dele,
ele continuava firme no testemunho de Cristo. Paulo sabia que todas essas coisas estavam cooperando para o avanço. Paulo sabia que até na prisão dele, Deus estava sendo glorificado, porque quantas pessoas, ele diz, olha, eu sou testemunha para a guarda pretoriana. Existem pessoas que foram presas, que estavam presas, pessoas que eram soldados e que conheceram a Cristo. As cadeias não tiravam a alegria de Paulo. Ele continuava firme no Evangelho. Esses irmãos também continuaram firmes. Versículo 7 ainda, na confirmação e na defesa do Evangelho. Eles continuavam firmes, pregando o Evangelho, a boa teologia, a sã doutrina. Isso é a confirmação. É quando você continua firme naquilo que lhe foi entregue. Na fé que foi entregue a todos os santos, como diz Judas, versículo 3. Eles continuavam firmes no Evangelho, na sã doutrina. Eles não mudaram o Evangelho ali no povo que eles estavam inseridos. Assim como o apóstolo Paulo continuava firme na confirmação da fé. Aqueles homens na cidade de Filipos, aquela igreja ali era fiel ao Senhor. Eles não estavam querendo a última moda. Eles não estavam querendo diluir a mensagem para ser aceitos. Mas eles continuavam confirmando aquilo que foi entregue para todos os santos. Eles continuavam na defesa do Evangelho. A ideia de defesa é uma ideia do quê? Também de apologética. Eles defendiam a fé de maneira racional. Aquela igreja estava ali disposta a dar motivo da razão da sua esperança para todos que lhe perguntassem, como o apóstolo Pedro diz dos crentes. E é por isso que o apóstolo Paulo pode olhar para aquela igreja e se alegrar. Por isso que o apóstolo Paulo olha para aquela igreja e ela enche o coração dele de alegria. Porque há 10 anos atrás o apóstolo Paulo plantou aquela igreja e 10 anos depois aquela igreja continua ainda firme, continua dando frutos. Como uma igreja que continua caminhando traz alegria para o coração do seu pastor. Como é bom saber que os irmãos continuam crescendo na fé, continuam firmes no Senhor. Como é bom saber dessas coisas. O apóstolo Paulo olha para tudo isso. Olha para essa obra que Cristo fez no coração desses homens e diz, versículo 6, eu estou plenamente certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O apóstolo Paulo olha o testemunho desses irmãos. Olha que esses irmãos estão crescendo em fé, em esperança, em amor. E fala, meus irmãos, eu tenho certeza do que Cristo começou na vida de vocês. Eu tenho certeza daquilo que ele começou a fazer, a boa obra dele. Paulo está dizendo que é aqui, da salvação. Meus irmãos, quem começa a salvação no coração do homem é o próprio Cristo. Foi o Senhor que foi atrás daquela igreja. Não foi os filipenses que foram, o povo de Filipe que foi a Paulo, mas foi o próprio Paulo, enviado do Senhor. O Senhor começou a obra na vida desses homens. Foi o Senhor que abriu o coração desses homens. Foi o Senhor que levou esses homens a receber a salvação. Paulo tinha plena certeza disso. O fruto deles mostravam isso. Porque após 10 anos eles continuam ainda perseverantes. Meus irmãos, que certeza, que garantia maravilhosa e preciosa é essa palavra, essa promessa do Senhor. Porque aqui nós estamos diante da doutrina da perseverança dos santos. Aqui nós somos informados que Deus é fiel para manter o seu povo firme, o seu povo perseverante, o seu povo preservado na sua presença. É o Senhor que mantém firme a obra que Ele começa no coração dos seus filhos. O crente não está sujeito a qualquer situação que o cerca. O crente a qual Deus começa a boa obra, Ele não deixa por incompleta, na metade. Ele é fiel. Abra comigo 1 Coríntios, capítulo 1. Versículo 8. Diz o seguinte, o qual também Deus, o Senhor Jesus Cristo, versículo 7, vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia do Senhor, de nosso Senhor Jesus Cristo. O próprio Jesus confirma até o fim a obra, para que os crentes possam estar irrepreensíveis.
Fiel é Deus, versículo 9, pelo qual fosse chamados à comunhão de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. É próprio Deus que confirma essa obra. É o próprio Deus que garante, porque Ele é fiel. O Senhor Jesus Cristo, em João, capítulo 10, João capítulo 10 diz o seguinte para sua igreja. Versículo 28, 27 e 28. Versículo 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Olha que garantia. Olha que promessa. Deus preserva os seus filhos. Ele preserva as suas ovelhas. Por isso o apóstolo Paulo pode olhar para a vida daqueles irmãos e dizer: eu estou certo. Eu tenho certeza do que Deus está fazendo em vocês. Eu tenho certeza que Ele vai continuar e vai completar essa obra. Aquele que começou a boa obra. Meus irmãos, Deus começou uma obra perfeita, preciosa. Porque quando Ele veio até nós, Ele não veio com prata e ouro. Ele veio por meio de Cristo, o sangue precioso do seu Filho. Foi por meio de Cristo Jesus que os homens puderam ter seus pecados perdoados. Foi por meio de Cristo Jesus que os crentes que antes estavam afastados do Senhor foram tragos para perto. Foi por meio daquilo que Jesus fez na cruz, a sua morte, que nós somos reconciliados. E Deus não é um Deus que mente. Deus não é um Deus que muda. Ele permanece o mesmo. Ele que é o autor e consumador da fé dos crentes. Nada que aqueles irmãos pudessem fazer, nada que eu e você faça, pode mudar a salvação que Ele iniciou em nós, a boa obra. Então, para nós, a certeza é: se estamos em Cristo, se Ele começou a boa obra em nós, se nós recebemos o Evangelho um dia com fé, meus irmãos, tenha certeza, Ele fará você perseverar até o fim. Ele te manterá firme na sua mão, como um pai que segura os seus filhos, como um pai que cuida dos seus filhos, como um pastor que cuida e dá a vida para o seu rebanho. Mas aqui também é uma verdade. Aqui há também aquilo que nós chamamos da responsabilidade humana. Porque se Deus começou a boa obra no crente, o que se segue, nós somos chamados a perseverar. Nós sabemos que quem começa essa obra grandiosa da salvação é o próprio Deus. Mas uma das provas que nós somos de Deus, que nós estamos no Evangelho, que estamos unidos a Cristo, é que o crente continua crescendo na salvação. Ele continua desenvolvendo sua salvação. Ele continua, de fato, caminhando nessa vida em santificação. Essas duas doutrinas são as duas faces da moeda. Nós cremos que Deus preserva o seu povo, mas nós somos chamados a perseverar, a perseverança. Basta ler a Escritura. Quantas vezes Deus fala para que a sua igreja persevere? E era isso que a igreja de Filipos fazia. Eles continuavam. O apóstolo Paulo fala isso no versículo 7. Vocês estavam comigo nas minhas algemas, na defesa, na confirmação do Evangelho. O amor que vocês têm uns pelos outros. A comunhão. A cooperação. Aqueles homens continuavam firmes. Quando nós lemos a nossa confissão, nossos pais batistas, no capítulo 17, falando a respeito da perseverança dos santos, eles dizem o seguinte, capítulo 17, depois vocês lêem em casa. Diz assim: aqueles a quem o Pai aceitou no amado foram eficazmente chamados e santificados pelo seu Espírito, e receberam o dom da preciosa fé dos eleitos. Santificados não podem nem total, nem finalmente cair do estado de graça, mas certamente perseverarão até o fim e serão eternamente salvos, considerando que os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento, porque Ele os gera e ainda alimenta em fé, arrependimento, amor, alegria, esperança e todas as graças do Espírito para a imortalidade.
E apesar de muitas tempestades e inundações surgirem e combaterem contra eles, contudo, essas nunca poderão tirá-los dessa fundação em rocha, em que pela fé eles estão firmados. Não obstante, por causa da incredulidade das tentações de Satanás, a sensível visão da luz e do amor de Deus podem estar por um tempo nublada e obscurecida para eles. Mas ele ainda é o mesmo, e eles terão a certeza de estarem guardados pelo poder de Deus para a salvação, onde gozam de sua herança adquirida. Eles estão gravados nas suas palmas de suas mãos, e seus nomes estão escritos no livro da vida desde toda a eternidade. Os crentes são guardados por Deus. Os crentes estão firmados na rocha e pode vir momentos de tentações. Mas esse não é o estado final dos crentes. Porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminá-la, para completá-la. Meu irmão, isso deve trazer para nós conforto. O que essas verdades trazem no seu coração? Quantas vezes nós somos afligidos? Os ataques do diabo, as tentações do mundo, o nosso próprio coração pecaminoso. Quantas vezes as flechas do diabo vêm contra nós e diz: olha, você caiu mais uma vez nesse pecado. Para você não tem esperança. Para você não tem jeito. Desiste. Para que você está querendo continuar seguindo a Cristo? Para que você quer continuar? Perceba. Você não é crente. O diabo levanta suas setas contra nós. Ainda a nossa carne, que ainda continua com o pecado, nos mostra a nossa fragilidade. Mas a certeza é que o que o Senhor começa, Ele continua. Essa é a verdade da Escritura. Essa é a verdade porque no sangue de Jesus não temos apenas a salvação, mas também a santificação, também a preservação. O Senhor começa a obra, Ele vai ao longo da vida continuando a sua obra e Ele finalizará a obra na vida de suas ovelhas, do seu povo. O apóstolo Paulo tem certeza que isso acontecerá com aqueles irmãos. E se você está em Cristo, também tem essa certeza. Essa é uma promessa para nossas vidas. É uma garantia do próprio Deus que não muda. O apóstolo Paulo chama que essas coisas moldem o relacionamento daqueles irmãos. Porque é por ter essas certezas que nós podemos continuar firmes, servindo, testemunhando. É por causa dessas coisas, da obra de Deus que começou e que Deus está fazendo nossas vidas até o dia de Cristo. Nós podemos continuar servindo uns aos outros. Versículo 7, o apóstolo diz: vocês são participantes da graça comigo. Que maravilha é saber disso. Que o mesmo evangelho que Paulo um dia creu e pregou é o evangelho que nos salvou e que nós temos sido participantes dele. Aqueles irmãos continuavam firmes nesse. Isso levava a Paulo a dizer o seguinte, versículo 8: pois minha testemunha é Deus da saudade que tenho de vós, na terna misericórdia de Cristo Jesus. Deus é a própria testemunha de Paulo. A ideia aqui que traz para nós aqui a palavra saudade poderia também ser traduzida com uma ideia de anseio. Como Paulo estivesse dizendo assim: Deus é minha testemunha, que eu anseio por vocês. Eu tenho anseio por vocês, meu coração queima de amor por vocês. Amor cheio das afeições, da misericórdia de Cristo. Que maravilhoso é saber das misericórdias do Senhor Jesus para com sua igreja. Que maravilhoso é saber desse amor de Cristo. E é isso que deve moldar os nossos relacionamentos. Nós somos chamados aqui também a agir como Paulo. Você tem orado pela igreja de Cristo? Você ora uns pelos outros? O evangelho é o centro do seu relacionamento com o seu irmão? Ou nós colocamos outras coisas? Coisas fúteis, coisas à margem daquilo que é a vida cristã. Seu coração também pode ser como Paulo, que se alegra e suplica, intercede uns pelos outros. Porque Paulo nos mostra isso. E fazendo isso, ele está fazendo como Cristo. Porque Jesus é um exemplo claro de amar o seu povo, de amar os seus discípulos. Aquele que entrega a sua vida.
aquele que nos mostra sua misericórdia, aquele que continua hoje intercedendo por nós. Jesus não deixa um segundo de interceder por sua igreja. Ele não deixa um segundo de interceder por nós na sua onisciência e onipotência. Ele conhece nossas lutas, ele conhece nossas provações, ele conhece nossas fraquezas. E ele continua o mesmo. A sua misericórdia não tem fim. Aonde o pecado, quando ambuna nossas vidas, mais ainda é a misericórdia dele. E é por isso que nós somos encorajados a estarmos nele, por ele, e amando uns aos outros com esse amor, com essa misericórdia, com essa graça. Paulo louva a Deus por essas coisas. Ele agradece ao Senhor pelo que ele tem feito. Porque o Evangelho continuou no centro do coração daquela igreja. Se queremos ser de fato uma igreja sadia, uma igreja que de fato testemunhe neste mundo aquilo que Deus tem feito, meus irmãos, o Evangelho tem que estar no centro de nossas vidas. Uma igreja só pode dar um testemunho com relevância nesse mundo se for Cristo aquilo que nos une, Cristo que nos leva a relacionar uns com os outros, que o poder sobrenatural de Cristo esteja no nosso meio, no amor uns pelos outros. É quando estamos entendendo que nós somos chamados por Deus a cooperar com o Evangelho, a ter comunhão no Evangelho, com o Evangelho, a servir a Deus. É nos dedicar nosso tempo, é dedicar nossos recursos, é dedicar sua vida por causa de Cristo, por causa do Evangelho que o salvou. Meus irmãos, como é fácil nós fazermos ídolos, como é fácil nós deixarmos de lado o Evangelho, como é fácil nós esquecermos disso, como é fácil queremos ser apenas os abençoados pelo Evangelho e não cooperadores do Evangelho. Como é fácil, porque você tem um mundo que constantemente ensina o que é o consumismo. Tudo está no seu alcance para te servir. Tudo está para o seu bem. O mundo te ensina o que? Tenha mais, queira mais, você merece o melhor. O mundo não fala, sofra. Mas a mensagem de Cristo é essa. Porque é isso que ele disse para os seus discípulos. Você quer vir após mim? Morra. Toma sua cruz e siga-me. O mundo quer colocar outras coisas. E por isso que nossa igreja, hoje, é tão sem poder. Porque qualquer outra coisa é o que nos une. Nossos relacionamentos não são marcados pelo Evangelho. Nós estamos dispostos, como o apóstolo Paulo depois vai falar no capítulo 2, versículo 3, ele diz, olha, não dá façais por partilharismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um de vós a vista o que é propriamente seu, senão cada qual do que é dos outros. Nós não estamos dispostos a isso. Nós queremos o nosso, o meu primeiro. Então, entre o avanço do Evangelho e minha viagem, o meu carro, o bem-estar da minha família, não. Importante é o quê? Em primeiro lugar, a família. E nós deixamos de lado as coisas do Evangelho. Nós damos aquilo que não nos custa muito. Nós não colocamos o Evangelho em primeiro lugar. Isso reflete muito, revela muito o que há no nosso coração. Se não é o Evangelho que está no centro da nossa vida, dos nossos relacionamentos, isso mostra que Cristo não está no centro do nosso coração. Isso mostra que há outras coisas no trono do nosso coração. Se nós não estamos dispostos a sofrer, não estamos dispostos à defesa, à confirmação, à cooperação, isso mostra que há outro Deus em nossas vidas. Mostra que há outro sentado no trono dos nossos corações. Meus irmãos, que venhamos arrepender desse pecado ao Senhor, por fazer ídolos, por colocar outras coisas no primeiro lugar, por gastarmos tanta nossa vida com aquilo que de fato não culmina na glória de Cristo, no avanço do Evangelho, na cooperação do Evangelho. Peçamos perdão a Deus
que nosso dinheiro é gasto com tanta futilidade, que dedicamos nosso tempo, nossos recursos, nossa força para construir o nosso nome e não para o nome de Cristo ser conhecido. Nós estamos buscando ainda a nossa fama e não a fama de Cristo. Supliquemos a Deus, que peçamos a Ele que nos lave, que peçamos a Ele que nos leve a um coração contrito e quebrantado, para que o Evangelho possa ser o centro das nossas vidas, o centro dos nossos relacionamentos com a igreja e com o perdido. O apóstolo Paulo, então, depois de falar isso, ele então vai falar porque o motivo dele orar para esses irmãos. E ele vai nos mostrar que o Evangelho está no propósito dessa oração dele. Percebam comigo, versículo 9 e 11. Paulo diz o seguinte: eu então também faço essa oração. Claramente, Paulo é um homem de oração. Isso aqui deveria ser uma coisa prática para nós. Deveríamos também orar uns pelos outros. Isso deve ser uma coisa comum para nossas vidas. Diz Paulo: faça essa oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento, em toda percepção, para provardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Olha qual que é o centro da oração de Paulo. Olha quais são os motivos da oração de Paulo. Paulo ora, olha, versículo 9, para que o vosso amor aumente mais e mais. Meus irmãos, se queremos servir mais a Deus, se queremos dedicar mais ao Evangelho, se queremos amar mais nosso próximo, nossos irmãos, ter comunhão, unidade, o ponto é, precisamos amar mais. Precisamos crescer em amor. Amor marca a nossa caminhada cristã. Basta lermos os evangelhos, basta lermos as cartas do apóstolo João, que vai dizer que uma das provas que fomos salvos de fato, que somos filhos de Deus, é porque amamos uns aos outros. E quando nós amamos uns aos outros, isso reflete o amor que nós temos por Deus. Porque é só quando amamos a Deus que somos dispostos, nós somos moldados, nós somos capacitados a amar uns aos outros. E o apóstolo Paulo ora isso para aquela igreja. Aqui a ideia, o amor aqui, ele trabalha esse aspecto geral, porque nós somos chamados a crescer cada dia mais. Amor a Deus e amor ao nosso próximo. Foi dessa forma que o próprio Senhor Jesus resumiu a lei. O amor bíblico não é apenas um sentimento que você tem para outra pessoa. Não, eu sinto bem com você. Isso é muitas vezes raso. O amor bíblico é um amor que se aprofunda no amor de Deus, no amor ao próximo, no cumprimento da lei. É quando eu estou disposto a amar Deus sobre todas as coisas e amar meu próximo como a mim mesmo. É quando eu olho para a lei de Deus e a partir dela eu começo a amar. E esse amor que nós podemos transbordar pelos outros. Esse amor vem porque Deus nos amou primeiro. O apóstolo Paulo diz que o amor de vós aumente mais e mais. Mas não é um amor apenas de sentimento. Ele vai dizer em pleno conhecimento. Amor e conhecimento são duas coisas que estão unidas. Nos nossos dias, facilmente nós fazemos o quê? Uma separação dessas duas coisas. Não, eu sou uma pessoa que ama muito, mas não conheço tanto. Não, teologia, saber muito de Bíblia, de doutrina, isso não é comigo, não. Isso é para o pastor da igreja, isso é para os professores. Meus irmãos, não é isso que a Bíblia ensina. A oração de Paulo quer o amor deles cresça cada dia mais e o conhecimento deles possa ser a base para que eles possam mais e mais ainda continuar crescendo no amor. Mas, da mesma forma que esse amor sem conhecimento não é um amor bíblico, conhecimento sem amor também não é o padrão bíblico. Paulo vai dizer, o que adianta você falar as línguas dos homens e dos anjos? O que adianta você fazer grandes coisas se não houver amor? Você vai ser como um prato que retine. Você vai ser um sino que não vale nada. Nada adianta sem o amor.
O apóstolo Paulo fala, olha, o conhecimento somente leva à soberba, mas o amor edifica. O amor bíblico é um amor que cresce em conhecimento e por isso cresce e continua crescendo em amor a Deus e ao seu próximo. Quanto mais eu conheço Deus que me salvou, quanto mais eu conheço os caminhos de Deus, quanto mais eu conheço a vontade de Deus, eu mais amo a Deus. Por consequência, eu amo meu próximo. Quanto mais eu sei da misericórdia do Senhor, eu sou misericordioso com o meu próximo. Quanto mais eu sei da grandeza de Deus, mais eu oro. Porque eu sei que tudo vem das mãos dele. E se não for ele agindo em mim, nada eu posso fazer. Eu mais me lanço nele. O apóstolo Paulo diz, essa é a oração que eu faço por vocês, que o amor de vocês cresçam mais e mais. Meus irmãos, até o dia de Cristo, nosso amor irá crescer. Estagnação não combina com a fé cristã. Na verdade, na vida cristã, ou você está andando para frente, ou você está andando para trás. Não tem como você falar assim, não, estou crescendo, não está acontecendo nada na minha vida. Se anos passam, e seu amor por Deus e por o próximo não cresce, na verdade você está só retrocedendo. Paulo diz que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e em toda percepção. A palavra percepção é a ideia do quê? De discernimento. Uma coisa que nós precisamos entender com esses dois conceitos, conhecimento e percepção. Primeiramente, crescer em conhecimento não é crescer em conhecimento, vamos chamar secular. Nossa, agora eu vou crescer em saber filosofia, vou crescer em saber de física, de matemática. Não, esse conhecimento diz respeito a conhecer a Deus, mas também diz de conhecer nosso próximo. Meus irmãos, nossos relacionamentos, moldados pelo amor e o evangelho, nós devemos aprofundar os nossos relacionamentos uns com os outros. Nós devemos sair do que é raso. Às vezes nós relacionamos uns com os outros e assim, olha, tá tudo bem com você? Ah, não, tá. Como tá a família? Tá bem. Como tá o trabalho? Tá bem. Ah, beleza, falou. Você não tem conhecimento. Você não está aprofundando também no amor pelo próximo. Porque o amor conhece, o amor sofre. E como você vai sofrer quando você não conhece a vida do irmão? Nós somos chamados a conhecer uns aos outros. Conhecer a Deus e conhecer o nosso próximo. Porque é dessa forma que nós aprofundamos mais. Quanto mais eu conheço a Deus, mais eu conheço a mim mesmo, mais eu conheço o meu próximo, mais eu vivo essa vida do Evangelho. Nós somos chamados também a crescer na percepção, no discernimento. Primeiramente, discernir as coisas de Deus. Nós, como cristãos, muitas vezes é fácil para a gente discernir entre o bem e o mal. Claro que nós precisamos sempre estar treinando nossa mente na Escritura, mas quando você começa a converter, o mal começa a ficar muito claro para nós. Mas uma coisa difícil para nós é você discernir entre o bem e o melhor. Porque muitas vezes o bem pode ser que te cobre muito pouco. O melhor muitas vezes exige sacrifício. A ideia de Paulo fala assim, toda a percepção para provar as coisas excelentes está visando ao quê? É mais do que entre o bem e o mal, mas é entre o bem e o melhor. O que é melhor para o Evangelho? O que é melhor para o meu irmão? O que é excelente? Porque excelente pressupõe uma ideia de perfeição, de algo que foi esplêndido. E nós somos chamados a crescer nesse amor. Para cada dia mais discernamos as coisas do Senhor. Cada dia mais as nossas faculdades morais possam estar treinadas ao que se fazer. E também nós possamos aprender a olhar para o meu irmão e falar assim, como eu posso servir ele mais especificamente? Porque se eu conheço também meu irmão, isso me ajuda a entendê-lo. Às vezes, quanto mais eu vou conhecer meu irmão, eu consigo olhar para ele numa situação e só de ver a vida, não, esse irmão parece que não está tudo bem com ele. Mas não adianta você apenas achar que não está tudo bem. Você precisa também ter percepção e discernimento para que você seja mais específico e possa auxiliar melhor aquele irmão. Isso só vem com crescimento em amor. Sem amor, você não vai conseguir fazer isso. Sem amor, a gente sempre vai ficar nesse nível raso de relacionamento. O apóstolo Paulo ora isso por esses irmãos, para que eles possam aprovar as coisas excelentes.
para que eles sejam pessoas que o Evangelho esteja tão intenso neles, que o fruto deles transbordem isso, para que eles possam ser sinceros. A palavra sincero aqui é uma palavra que nos leva ao quê? Uma inteireza, uma integridade, você ser íntegro naquilo que diz respeito ao Evangelho. Um amor íntegro a Deus não é um amor dividido. Não é você, durante o domingo, você está aqui na igreja, as coisas estão tudo certo, graças a Deus, a gente está aqui estudando a palavra, só que chega a nossa família, chega o nosso trabalho, chega o nosso relacionar. Nós não agimos segundo o Evangelho. Nós abraçamos as filosofias do mundo, os valores do mundo. Enquanto na igreja nós falamos de humildade, serviço, gratidão. No mundo nós falamos de competição, de ambição. A ambição hoje em dia se tornou um sentimento que até tem crente que acha que isso é bom. Não, nós temos que ser ambiciosos. Se eu estudar isso só da igreja, a ambição sempre foi considerada um pecado. Porque a ambição gera orgulho, gera o que é avareza. Nós somos chamados a sermos humildes, servos uns dos outros. O apóstolo Paulo diz, você ser sinceros, íntegros, um coração só, uma mente não dividida. Você estar sinceros diante do Senhor. Você serem inculpáveis. A palavra inculpável traz um peso. A ideia de ser irrepreensível. Aqui traz o sentido de quê? De você não ser tropeço para outros. Não ser tropeço para os irmãos na fé. Não ser tropeço para os fracos. Não ser tropeço para o Evangelho. Como é difícil isso? Quantas vezes nós percebemos ações, posturas em nossas vidas que servem como tropeço? Quantas vezes nós olhamos para a nossa vida e parece que há dois corações em nós? Meus irmãos, precisamos do Senhor. Precisamos orar por isso. E não somente por nós, mas também uns pelos outros nesse sentido. Enquanto estivermos nesse mundo, enquanto estivermos na peregrinação, nós estamos em santificação. Nós não somos perfeitos. Nós somos chamados a esquecer das coisas que para trás ficam e avançar no alvo, que é a vocação em Cristo Jesus. A continuar perseverantes na fé, a se chegar a Deus em humildade, clamando por sua graça, suplicando a sua misericórdia. Somos chamados a pedir que Deus encha nosso coração de amor e também encha o nosso irmão. Porque todos nós precisamos disso, todos nós precisamos crescer em amor. É por isso que nós reunimos semanalmente. Um dos propósitos da igreja, como nos é relatado no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 24, é: nós possamos exortar e auxiliar cada um de nós a crescer na prática do amor e das boas obras. Nós somos chamados a auxiliar uns aos outros a crescer em amor por Deus, amor pelo próximo, auxiliar a crescer nas boas obras. Para que cada um de nós possamos no dia de Cristo estarmos sinceros, inculpáveis, porque um dia Cristo retornará. Um dia Cristo virá. Ao dia de Cristo Jesus, o dia que Ele completará a obra que Ele começou na vida de cada crente. Meus irmãos, nós não sabemos esse dia, mas essa é uma plena certeza. Pode ser que esse dia seja hoje. Pode ser que Cristo retorne hoje para a sua igreja, mas pode ser que Ele retorne hoje para você. Pode ser que a partir daqui nós saiamos e morramos. Como nós estaremos diante do Senhor? Somos chamados a buscar crescer em amor diariamente. Não se contente com um nível raso. Não se contente com uma fé fraca. Mas busque crescer em amor. Suplique a Deus por amor a Ele. Amor ao próximo. Suplique a Deus para que esse amor possa ser estabelecido no conhecimento dEle. E no conhecimento do seu irmão. Suplique a Deus que esse amor possa estar cada dia mais habilitado para praticar aquilo que é justo, que é bom, que é verdadeiro, para que você aprove as coisas excelentes, para que sua mente possa estar cativa ao Evangelho. Porque se não for dessa forma,
Se nós não estamos crescendo no amor a Deus, isso pode mostrar muito sobre o nosso coração. Porque aonde a regeneração começou, o fruto disso é o amor por Deus e o amor pelo próximo. Aonde não tem nenhuma prova do crescimento em amor a Deus e ao próximo, nós devemos questionar qual fé que nós temos. A fé que não gera frutos é uma fé morta. Muitas vezes nós podemos ter uma alegria do Evangelho, mas ela é como aquela semente que cai nos espinhos. Os prazeres do mundo, os prazeres da carne, pode ser as tribulações, nos afastam. Meus irmãos, precisamos crescer em amor. Isso o apóstolo Paulo mostra que ele está orando constantemente para esses irmãos para isso. Ele sabe que aquela igreja não está pronta. E isso é para cada um de nós. Eu e você não estamos prontos. Nós não somos como deveríamos ser. Mas graças a Deus, nós não mais somos o que éramos. O Evangelho começou a boa obra. Deus começou a fazer a sua obra. E quando Ele começou a sua boa obra no seu coração, saiba que plantado em Cristo, é arraigado nele, o que vem é o fruto da justiça. O apóstolo Paulo diz, versículo 11, provar das coisas excelentes, cheios do fruto de justiça. Meus irmãos, esse fruto de justiça é o fruto da justificação. O crente que é justificado por Deus, agora a seiva que sai de Cristo, da videira verdadeira, flui sobre os ramos. E os crentes agora começam a dar frutos. Jesus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4 e 5. Versículo 3 a 5, melhor. A 6. A 5 dá certo. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Santificação e independência do Senhor. É dessa forma que nós somos cheios do fruto da justiça, permanecendo em Cristo. É permanecendo nele que nós crescemos. É permanecendo nele. Perceba só, Paulo vai dizer no versículo 11, cheios do fruto de justiça, a qual é mediante Jesus Cristo. Sem a ação de Jesus Cristo em nossas vidas, nós não podemos dar um fruto sequer. Sem estar nele, não podemos fazer nada do que ele nos pede. Agostinho, certa feita, diz, olha, Senhor, ele ora, Senhor, me leva a fazer, me faça fazer tudo que o Senhor pede. Peça qualquer coisa, me leva a fazer tudo que o Senhor pede. Só podemos fazer o que Deus pede se Ele nos capacita a isso. É só estando nele. Mas esse é o ponto da nossa salvação. Porque foi para isso que mesmo Cristo nos salvou, para que nós dessemos frutos. O apóstolo Paulo diz em em Efésios 2, que foi pela graça que nós somos salvos, mediante a Cristo, mediante a obra do Senhor, para que nós sejamos cheios de boas obras. Cheios de frutos da justiça. Frutos que mostram ao mundo que nós somos crentes, que nós somos do Senhor, que estamos nele. Frutos que têm um propósito para a glória e louvor de Deus. Versículo 11. Esse é o propósito da nossa vida. Esse é o propósito do nosso chamamento. Darmos frutos. Somos chamados a estarmos cheios. E para isso precisamos crescer em amor. Para isso, então, precisamos orar ao Deus que nos concede todas as coisas. Nada pode fluir de nós se não vir dele. Paulo ora isso aos irmãos de Filipos.
Aquela igreja, muito provável, estava tendo algum problema nessa área. Por isso que o apóstolo Paulo fala que ele continua orando para que eles continuem crescendo em amor. Capítulo 2, ele vai falar mais sobre isso. Sobre a necessidade de imitar Cristo em todas as coisas. Mas, meus irmãos, fica para nós a lição. Somos chamados a orar por nós espiritualmente e por nossos irmãos. Orarmos por coisas que diz respeito à nossa vida espiritual. O Evangelho deve ser o propósito, o fundamento das nossas orações pelos irmãos. É isso que o apóstolo Paulo faz. Somos chamados a buscar crescer no amor por Deus e uns pelos outros. Somos chamados a aprovar as coisas excelentes. Só podemos fazer isso conhecendo mais a Deus. Você nunca vai aprovar uma coisa que você não sabe. E não tem como saber se você não estudar a Escritura. Não tem como você conhecer mais a Deus se você negligencia o estudo da Escritura, o estudo da boa doutrina. Se você negligencia a oração. Não tem como crescer na fé se você negligencia o serviço com os crentes. Porque servir uns aos outros faz parte do nosso crescimento espiritual. É impossível crescermos no amor, na certeza desse amor, quando nós não servimos uns aos outros. Essa é a oração do apóstolo Paulo, porque ele nos ensina aqui que somente Deus pode fazer isso em nós. Essa é a obra que Deus faz em nós, nos levar a amar mais, a dar muitos frutos. Essa é a obra que Deus pode fazer em nós e faz, como o apóstolo diz no versículo 13, capítulo 2, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Meus irmãos, que oremos ao Senhor, pedindo a Ele que nos leve a crescer, de fato, em amor. Oremos ao Senhor uns pelos outros. Oremos ao Senhor que o Evangelho possa estar no centro de nossas vidas. Que seja o Evangelho que norteia nosso coração. Oremos ao Senhor que as nossas boas obras glorifiquem o nome dEle. Que a nossa vida venha estar cheia do fruto da justiça. Para que nós possamos em tudo glorificar o nome do Senhor. Louvar o nome do nosso Deus Trino. Todas as coisas têm um propósito específico. Todas as coisas culminam na glória e louvor de Deus. Esse é o propósito da nossa salvação. Esse é o propósito da igreja na terra. Esse é o propósito da nossa evangelização. Esse é o propósito de nós orarmos uns pelos outros. Esse é o propósito de nós cooperarmos com o Evangelho. A glória de Deus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para ele toda a glória. E como o apóstolo Paulo nos ensina no capítulo 10 de Coríntios, nosso comer, nosso beber, tudo que nós fazermos para a glória de Deus. Nós venhamos caminhar nisso, tendo o Evangelho em primeiro lugar. Meus irmãos, somente assim nós daremos um testemunho fiel de Cristo nesse mundo. O mundo precisa de mais e mais igrejas que colocam o Evangelho em primeiro lugar. Igrejas que o Evangelho seja visível na vida delas. Igreja a qual o poder sobrenatural de Deus possa ser manifestado através da pregação de Cristo, através do amor uns pelos outros, através do serviço ao próximo, através do testemunho, através da santidade. Meus irmãos, só podemos isso por aquilo que Cristo é e fez. Só podemos alcançar essas coisas. Só podemos dar frutos. Porque aquele que é a videira, um dia foi morto. Aquele que dele flui todas as coisas, um dia teve que lançar suas sementes e morrer. Para que nós hoje pudéssemos, estamos em comunhão com Ele, pudéssemos amar uns aos outros. Sem o Evangelho de Cristo nós não podemos fazer isso.
Nosso coração mais odeia do que ama. É muito fácil perceber isso. Nosso coração é muito fácil em odiar nosso próximo. É muito fácil nós criarmos barreiras para amar verdadeiramente. E não somente com o próximo, com Deus. Como é fácil você colocar outros deuses. Como é fácil você colocar outras coisas em primeiro lugar. Como é fácil. Meus irmãos, naquela cruz Jesus levou sobre si todo o nosso pecado. Naquela cruz ele levou o nosso ódio. Naquela cruz ele levou a nossa idolatria. Ele foi considerado um idólatra, uma pessoa que odeia por causa de nós. Naquela cruz ele derramou o seu amor por nós, o seu amor em nós, para que nós pudéssemos agora, em comunhão com ele, desfrutando dele, mediante ele, servi-lo, adorá-lo, engrandecê-lo e frutificá-lo para a glória do nome dele. Nós possamos sair daqui hoje buscando que o Evangelho esteja no centro dos nossos relacionamentos, que o Evangelho molde as nossas orações pelos outros. Uma maneira prática de nós praticarmos isso é nós orarmos uns pelos outros. Essa é uma maneira prática de fazer isso. Cumprir essa palavra. Chame o irmão depois do culto. Chegue outros irmãos durante a semana e ore por eles. Pratique o amor. Pratique o serviço. Pratique a edificação. Porque dessa forma, o nome de Deus será glorificado. Dessa forma, o Evangelho crescerá. Dessa forma, cada dia mais, a fama de Cristo aparecerá. Nossas boas obras testemunham aquilo que Deus fez em nós. Na nossa confissão, no parágrafo 2 sobre as boas obras, nos diz: essas boas obras, feitas em obediência aos mandamentos de Deus, são os frutos e as evidências de uma fé viva e verdadeira. E por ela, os crentes manifestam sua gratidão. Paulo começou: Senhor, eu agradeço ao Senhor pelo que você tem feito. Boas obras, ele estava ali amando seus irmãos. Fortalecem a sua confiança. Quanto mais vemos o nosso amor e boas obras, a nossa confiança no Evangelho porque nós estamos vendo o fruto da justiça de Deus em nós. Edificam os seus irmãos. Lutero falava: o nosso serviço, as nossas obras não é para Deus, é para o nosso próximo. Adornam a profissão do Evangelho. Nossas obras testemunham visivelmente aquilo que o Evangelho é. Fazem calar os adversários, porque os adversários não têm o que falar contra aqueles que estão fazendo bem, e glorificam a Deus, de cuja feitura são criados em Cristo Jesus para isso mesmo, a fim de que, tendo o seu próprio fruto para a santificação, eles possam, por fim, ter a vida eterna. Que nós possamos servir a Deus com integridade, sabendo agora que fomos libertados do pecado, sejamos servos uns dos outros, pessoas que testemunhem o Evangelho. Oremos ao Senhor. Senhor, nesse momento, Pai, confessamos que nosso coração falta muito, ó Deus, a amar verdadeiramente. Nós não sabemos amar, nem a Ti nem ao nosso próximo como deveríamos. Pedimos ao Senhor que aumente o amor no nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos leve a conhecer mais ao Senhor, conhecer quem Tu és, conhecer Suas obras, conhecer a Cristo Jesus. Pedimos que o Senhor possa cumprir a Sua vontade em nossas vidas. Pedimos ao Senhor que nos leve a amar nossos irmãos, ó Deus, a servir nossos irmãos, a conhecer uns aos outros. Ó Deus, abunde o Seu amor sobre as nossas vidas. Abunde o Seu amor sobre a vida da Sua igreja, espalha sobre toda a terra. Nos leva, ó Deus, a ter uma vida mais virtuosa, que sabe, ó Deus, escolher o excelente. Uma vida cheia de frutos, uma vida para a Sua glória. Ó Senhor Deus, enche-nos desse coração amoroso. Nos enche, ó Deus, também de uma vida, Senhor Deus, disposta a sofrer por causa do Evangelho. Assim como Paulo, que passou por perseguições, cadeias, por causa do seu nome. Assim como aquela igreja de Filipos, continuavam firmes, mesmo com todas as circunstâncias contrárias. Capacite a cada um de nós, em toda e qualquer situação, nas perseguições,
mantermos firmes, com o coração sincero, íntegro diante do Senhor. Deus, suplicamos ao Senhor, porque somente o Senhor pode nos levar a dar frutos. Dá-nos graça. Dá-nos a graça edificadora, transformadora, educadora, para que possamos, ó Deus, viver de maneira justa, piedosa e santa, até o dia de Cristo. Continua, Senhor Deus, a fazer a sua obra em nós. Nós te louvamos pela sua salvação, porque é afirmado em quem tu és, na sua promessa. Nós temos certeza, garantia, Senhor Deus, que até o dia de Cristo o Senhor nos aperfeiçoará e nós estaremos com o Senhor, em comunhão contigo. Naquele grande dia, amaremos ao Senhor perfeitamente, porque não terá mais o pecado em nós, não terá o pecado em nossa volta, não terá mais nossos inimigos. Ó Deus, louvado seja o seu nome para a tua salvação. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amém. Os irmãos, coloquemos de pé. Graças a Deus por mais essa oportunidade de podermos estarmos servindo ao Senhor, ouvindo sua palavra. Nós possamos, durante essa semana, estamos